Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, tomando essa tribuna para falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. O tema dessa mensagem é família, aliança e resistência cultural. É um tema triplo. Família, aliança e resistência cultural. A base desse texto será no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, e basicamente na parte A. Tudo bem? Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos o que edificam. Mas vou continuar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A família não é de agora, não é de nossos tempos que ela tem sido alvo de ataques muito ferozes, ataques muito veementes, ataques que colocam as famílias até a se questionar: será que vale a pena constituir uma família? Será que eu estou falando algo que era do meu tempo? Ou hoje, muitas famílias, elas não pensam assim. Muitas moças, muitos rapazes, eu não quero falar. Eu vou falar um nome aqui, e eu quero saber se alguém conhece. Levante a sua mão. Alguém conhece o termo chamado MGTOW? Não conhece? É mesmo? Que legal. A rede social não vai falar dos MGTOWs. O MGTOW, ele se utiliza de uma figura do unicórnio. Lembra do unicórnio? É uma ficção, não é? Aquele que tem só um chifre. Então o MGTOW é aquele homem ou aquela mulher que decidiu não casar, viver uma vida ilibada. Olha aí, eu não estou falando que são cristãos não, tá? Se você for pesquisar, MGTOW. Eu falei isso em Portugal, quando um pastor, um homem muito conhecedor de família, estava lá, falando algo, e eu perguntei: pastor, o senhor conhece os MGTOW? Ele não conhecia. Por quê? Existem coisas que Deus dá a um pastor, Deus dá a outro pastor, porque Ele falou: eu chamei esses homens para que a minha igreja cresça, para que a minha igreja amadureça, não para que um pastor compita com o outro, não para que um pastor se ache melhor do que o outro, não, eles se complementam. A função de João Batista ali era o quê? Complementar Jesus Cristo. Não, eu não sou o que salva não, mas vem alguém após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele estava falando de quem? De Jesus Cristo. Mas ele fora escolhido por Deus. Deus levanta homens e mulheres para falar à igreja, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para despertar as pessoas que também não sabem o que é igreja. A propósito, você sabe o que quer dizer igreja? Da onde vem a palavra igreja? Ela vem de uma palavra chamada eclesia, que tomou o sentido que nós temos hoje como isso aqui, templo. Mas eclesia, eu vou dizer para você, o Congresso Nacional é uma eclesia. As classes de professores é uma eclesia. Os contadores é uma eclesia. É um grupo separado de um todo, mas tomou esse significado. Veja como é importante. Veja como nossa igreja, Deus tem levantado pessoas de diferentes posições e tem trazido um desenvolvimento para você. Por isso que no início da minha mensagem eu falei, e o pastor Luiz não colocou aquilo ali à toa. Pastor, não foi não, pastor. É porque Deus vai aumentar. Vai mesmo, gente. Deixa eu falar uma coisa clara. O útero de Jesus, ele é fértil. Vocês entenderam o que eu falei? Olha o paradoxo, olha a contradição. Homem tem útero? Não, mas isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. O útero é onde que gera quem?
a vida, a criança, não é? Então o útero de Jesus sempre vai ser. Família, aliança e existência cultural. A origem da aliança. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só. Será que o ataque, o desfecho contra a família, ela é capaz de detonar, de destruir, ou de que alguns sociólogos da atualidade, eles falam, olha, esse negócio de família já não existe mais. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir parar o protótipo de Deus? Será que ele vai conseguir, esses homens e essas mulheres, com seu esforço, com sua veemência, com a sua dedicação, parar aquilo que Deus começou a fazer? Essa já é uma pergunta, e você com certeza, dentro de si, se você acredita em Deus, se Deus é todo poderoso, como você acredita que Ele o é, você já fala rapidamente, não e não mesmo. Porque foi o próprio Deus quem idealizou. Ele diz, portanto, deixe o homem pai e mãe, e se una à sua esposa, e serão uma só carne. Veja que ele já falou pai e mãe. Aí agora ele já entrou na sua descendência. Percebe? Então isso se constitui já uma aliança de Deus com a família. Então, querido, olhe para a sua família. Ela pode estar muitas vezes lá embaixo, você não esperando, você fala, meu Deus, não tem mais jeito. Você tem ideia de que é você criar um filho na presença do Senhor, na escola dominical, e chegar a uma certa idade, esse filho chegar para você e falar assim, pai, eis aqui a minha Bíblia, eu estou te entregando, eu não acredito mais em Deus. Você tem ideia, a dimensão para um pai, o que é isso? Talvez você, pai ou mãe, não tenha passado por isso, ou talvez o seu filho, ele tenha te causado alguns dissabores, devido à sua adolescência, à sua juventude, algumas influências, mas você ouvir, não acredito mais em Deus. É muito forte, né? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que homens de Deus, mulheres de Deus, que tinham uma vida de santidade, e eles começaram a se culpar, e meu Deus, o que eu fiz para que isso acontecesse? Mas Deus ainda fala assim, ei, não é isso não, eu fiz uma promessa para você, querido, Deus fez uma promessa, e onde Deus veio ratificar para essa igreja, através daquela pastora, que veio trazendo aquela palavra do intercessor, quando falava de Raabe, aquela mulher intercessora, algo que não estava no script de uma pessoa normalmente religiosa, não estava no script. Quantas vezes você olha para a sua família? Não tem jeito. Eu quero dizer para você que um dos homens mais ateus da Inglaterra, há poucos meses não anos, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu ainda estava em Portugal, eu me debrucei e falei, Deus, obrigado. O homem que escrevera livros, o homem que tinha seus pós-doutorados, o homem com conhecimento profundo, o homem que emudecia qualquer um. De repente, esse homem teve um encontro com Deus. Alguém estava orando por ele, querido.
Alguém estava pedindo por ele. Alguém, alguma mãe. Mulheres de joelho, filhos de pé. Alguém estava orando. Alguém estava pedindo e falando: Senhor, fala aquele coração. Senhor, Senhor, laça ele com laços de amores. Talvez quem visse um homem que tem mais de 70 e poucos anos de idade, não tem mais esperança não. Sabe aquela pessoa que você olha muito culta, que você fala na universidade, fala, esse cara nunca vai ser crente. Talvez porque você nunca discorreu sobre a vida de um grande homem que escrevera 13 epístolas, isso, 13 ou 19? 13, o apóstolo Paulo, um homem extremamente culto, fazia parte do sinédrio, perseguia os cristãos, e esse homem teve um encontro com o Senhor, e se tornou o maior escritor de um cunho profundo das escrituras no Novo Testamento, e nos traz muito. Será que o diabo consegue mesmo? Ei, diabo! Sei que não, tu pode derrubar muitas famílias, mas o Senhor continua falando, a família está nas minhas mãos, a família do meu coração, a família é minha. Eu tenho uma aliança com a família. Ela é uma instituição divina. E qual é o mandato de Deus? A família foi criada para refletir a imagem de Deus e exercer domínio. Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vou falar uma coisinha para vocês aqui. Talvez você fale, mas não tem nada a ver, pastor. Mas pense só um pouquinho. Quem tem medo de barata aqui? Quem tem medo de escorpião aqui? Quem tem medo de cobra? Olha. Quem tem medo de lacraia? Percebe? Você veja. Gente, a nossa mente é tão desconstruída contra a palavra de Deus, que esse versículo aqui está falando de algo. Para a família, para analisar. Ele manda dominar o quê? Não é outro homem. O homem gosta de dominar outro homem. O homem gosta de estar na posição de mandar do outro homem. As guerras mundiais que tiveram foi para domínios de território. As guerras que tiveram no passado foram para a conquista de território, para a conquista de locais que os homens queriam estar. As brigas sociais são para a conquista de locais, para posicionamento de pensamentos, para dizer que esse pensamento é maior, para dizer que este outro pensamento é melhor, para dizer que esta é a posição e essa é aquela. Mas o Senhor, no livro de Gênesis, Deus diz, e Deus os abençoou. Quem? Adão e Eva, a primeira família, o protótipo. E Deus disse para ele: sede fecundos, multiplique, nasçam filho. Falar de filho hoje, na sociedade, nós pais, hoje eu falei com minha filha assim, meu neto está lá, meu neto é 460, irmão. Não é nem 220 como eu sou. Alguém acha que eu sou 220. Meu Deus do céu, aquele menino é a 460 volts. É sério, irmão. Ele cansa o avô, ele cansa a avó, ele cansa o pai, ele cansa a mãe, ele cansa o outro avô, ele cansa a outra avó e cansa os tios. E ainda olha para essa cara e ri. Aquele sorriso lindo dele. Aí hoje eu falei para minha filha assim, e eu falei de propósito, porque eu sabia que eu ia pregar. Aí eu falei para ele assim: filha, a próxima menina vai ser uma benção, né? Aí ela olhou assim e ela sorriu, porque ela gosta muito. Mas meu chefe falou assim: meu Deus. Por quê? Ele olhou para o trabalho. Veja que a sociedade hoje, ela desconstrói o pensamento do homem, ela desconstrói o pensamento da mulher, ela
está com o pensamento do homem, ela está com o pensamento da mulher, ela está com o pensamento do jovem, ela está com o pensamento da moça, do rapaz. Eu vou casar para quê? Eu sou independente. Aí Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Aí a sociologia vem trazer e falar que o homem é um ser, olha que nome bonito, gregário. Você sabe o que é um homem gregário? É um homem que vive em sociedade, é um homem que vive em grupos. Meu Deus, antes da sociologia, irmãos, eu não estou fazendo crítica a elas não, são pontos dela que nós precisamos esboçar, esclarecer, falar, para que você tenha a capacidade de decidir. É isso mesmo, você. Aí, Deus, não é bom que o homem esteja só. Aquela irmã ontem foi sensacional. Irmão, não se escandalize que eu vou falar para vocês, não. Eu não estou de olho nem em outra mulher, não quero outra mulher. Eu só tenho aquela e só quero ter aquela até o dia que Deus levar, ou eu ou ela. Prefiro que Deus me leve primeiro, se Jesus não vier, que eu acho que a gente vai junto. Mas eu falo para ela: meu amor, se Jesus te levar para os gozos celestiais, olha, lá no velório já vou estar olhando a irmãzinha, tá? Eu não quero ficar só, eu quero. Irmão, não parece escândalo? Parece que quer que ela morre? Não, irmão, eu estou dentro da palavra do Senhor. A palavra, não é bom que o homem esteja só. Eu não estou falando de relações íntimas, porque eu tenho 35 anos de casado com ela. Então isso não é um sine qua non na minha vida, isso não é o mais importante, mas a interação, as brigas, as discordâncias, as ideias que a gente tem. Briga que eu falo não é briga não, no sentido figurado, tá? Que a gente, ela como estuda, eu estudo, então fica uns embates de ideia. Mas o que você acha isso? Não, mas eu não vejo assim. Meu amor, vamos procurar melhorar um pouquinho a palavra? Porque eu fui muito taxado porque eu era tão rígido, e parece que você está absorvendo isso de mim. Deixa isso de lado. Deixa isso de lado, que eu já estou abandonando. Isso não adianta nada. Isso só afasta as pessoas. Então, aprenda com o doutor em ser afastado. Entendeu? Aí eu usei o doutor. Era doutorado nisso. Eu não entendia. Ela falava: amor, já viu uma coisa, quando você começa a conversar, daqui a pouco ninguém mais quer perto de você? Eu não entendi, irmão. Eu não conseguia ver. O meu córtex frontal estava dopado. Então, o meu adulto não conseguia ver. Eu não conseguia ver nem a face dos irmãos. Hoje eu identifico com muita clareza. Semana passada nós estávamos num almoço em família. Aí eu falei assim: vou fazer um teste. Aí comecei a falar de conhecimento. Irmão, foi todo mundo assim. Aí depois eu voltei, fui voltando. Eu falei: eu vou trazer todo mundo de volta. Irmão, um homem, um mortal, eu. Fui trazendo. Rose estava lá de fé. Quando eu comecei, eu olhei lá para a cara dela, já que ela fez assim: vai afastar as pessoas. Aí eu falei assim: ela, é assim mesmo. Mas eu não me preocupei mais, eu ficava assim: assim, tu me queima, mulher. Olha como tu faz, tu fala isso, tu fala aquilo, tu me queima. Irmãos, ela é Rose, eu sou Antenor. Deus chama cada um na sua especificidade. E quando Deus quer aperfeiçoar, Ele sabe. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é Ele que te transforma, é Ele que muda, não é a nossa força, não é por força nem por violência. Então a sua família, ela vai ser edificada, a sua família vai conseguir resistir mais. Sabe por quê? Porque ela está edificada ou sendo edificada em Deus. E se está em Deus, aquela irmã de ontem, por isso que eu falei, ela perdeu o marido no dia do aniversário. Já parou para pensar nisso? Irmão, toda vez que eu olho para o meu filho Lucas, 32 anos, mora em Juiz de Fora, eu lembro do senhor Albertino. Ela sabe do que eu estou falando. Ele morreu no mesmo dia que o meu filho nasceu.
algo em comum, né, Rosa? Você tem com aquela irmã, o marido morreu. E ela falou, acabou para mim. Mas, irmão, quando o Espírito Santo visita o coração dela, quando o Espírito falou, ó, ele está comigo aqui nas mansões celestiais, você pode se deleitar na terra, está casado com um homem de Deus há 9 anos, assim, e ele está feliz, e ela fala, e aí eu vi o filho que trouxe, ele estava ali, e eu vi o filho feliz, lidando com o padastro ali, até isso, irmão, padastro, Deus, Ele cuida. Meu irmão, o Jesus que você serve não é um Jesus qualquer. Por que será que ele nasceu de uma virgem? Por que será que ele não nasceu de um modo tradicional? Deus já sabia que por causa do desenvolvimento psicológico do homem, do desenvolvimento social do homem, ia haver uma discriminação, como? De pais que não são pais reais. Pais adotivos. Você parou a pensar nisso? Ah, não é meu filho, então eu não vou lidar com isso. Mas Deus sabe que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que têm o coração de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que o Espírito Santo visita, Deus não faz discriminação, porque José amava Jesus como se fosse gerado dele mesmo. José andava com Jesus, Jesus aprendeu a profissão do seu pai, do seu padrasto. Já parou a pensar? Talvez você nunca pensou nisso, mas olha o que Deus está fazendo. Então Deus, Ele olha para a família, o diabo tenta desconstruir, mas Deus, Ele vai falando, não, Ele não vai não. Essa desconstrução que nós temos hoje, ela começou lá no Éden, quando o homem tentou redefinir os papéis e a obediência. Tentou redefinir. Agora, peraí, como é que ele tentou redefinir? Despertaram a dopamina pelos olhos. Viu, irmã? Que benção essa aula, acrescentando aqui, viu? Ela olhou para as frutas, a serpente veio e falou, não está vendo? Olha, se você comer, olha como ela é boa. Olha aí a dopamina, não foi? O desejo de querer. Aprendi, né, irmão? Acho que eu aprendi, né? Aprendi a aula. Aí ela olhou, o desejo, e Deus já havia falado. No dia em que você comeres desta fruta, Adão, você vai morrer. Quanta gente hoje, porque nada está acontecendo, mas está indo contra o princípio de Deus e tem consequência e acha que não tem. Tem, gente, muitas consequências. 2, proteção. A lei e o ensino, Pentateuco e Salmo. A cultura ao redor de Israel, Egito e Canaã, era desconstruída e pagã. Deus deu ferramentas de preservação. O homem pecou lá, então já vinha vindo as desconstruções. Pastor Luiz falou que ia entrar, não vou entrar em algumas coisas que eu já sei, pelo seu conhecimento, que ele vai entrar profundo. Então não vou nem falar da escola de Frankfurt aqui, tá, pastor? Eu acho que o senhor... Então, o que acontece? Mas Deus já estabelecera algo. Outro dia, eu trabalhei 30 anos no Serviço de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Os 30 anos, 30 não, 28 anos, porque 2 anos foi de formação e os outros 28 foi na área da proteção ao voo. Irmãos, minha mãe, uma senhora, ela era analfabeta. Minha irmã, que já dorme, já está com o Senhor também, ela que ensinou, ela que alfabetizou minha mãe. Minha mãe falava assim, eu não acredito em avião que voa, não. Eu falei, mãe, tá aqui o teu filho, mãe. Eu não acredito, não, tu é mentiroso igual a eles. Mamãe, eu já voei de Hércules, de Bandeirante, de Sênega, de Regente, irmão. E mãe, eu já voei até de caça, mãe. Eu falei, cala
tua boca assim não. Eu te falo, tá bom, mamãe, não vou brigar com a senhora não, mas só quero dizer para a senhora que existe. Irmãos, aí você olha o homem inteligente. O homem inteligente, o que sustenta o avião são as asas. E o corpo, a fuselagem, ela é constituída de uma maneira que aquelas voltas ali, já notou que é uma volta assim grande em cima e embaixo com lisa? Sabe por quê? Porque Deus que criou os céus, criou a terra, criou tudo que nele há. Existe algumas leis que quando lá em cima é uma volta e aqui embaixo é uma reta e vem aqui um vento muito forte, aqui em cima cria-se uma pressão de descompressão, e aqui embaixo fica muito leve. Sabe o que significa isso? Qualquer toquinho que você der ali, vai subir. Alguém já botou a mão assim fora do carro e já fez assim? Já notou? Ou seja, olha só a mão. Por quê? Aqui embaixo está criando uma descompressão. Se você, dependendo da velocidade, você pode deixar até a sua mão assim. Se você fizer uma leve inclinação, ela sobe. É a cauda do avião que o faz subir, sair daquela trajetória. Mas o que mantém é a asa, o todo o corpo aerofólio. Isso foi um cara chamado Bernoulli, esse homem que desconfia o princípio de Bernoulli. Olha, aí os homens acham que é alguma coisa. Os homens acham que é alguma coisa porque tem conhecimento, porque tem isso, porque tem aquilo. Aí querem se afastar de Deus. E aí, os jovens vão para a universidade. Chegam na universidade, encontram aqueles professores surreais. Irmãos, tem professor que eu fico pensando com a mestre Viviane dando aula. Meu irmão, eu queria ser seu aluno. Rapaz, pensa, rapaz. Já tive professores ruins, irmãos, no nível do primeiro e do segundo grau. No nível superior, não. Eu tive professores muito bons. Eu estudei na rural também. Tive professores excelentes. Mas quando se ouve um professor com chamado, com maestria, dá gosto, irmão. Mas é Deus que levanta, é Deus que dá. E o homem acha que foi ele. Salmo 139. De uma maneira maravilhosa e tremenda, eu fui sendo formado no ventre da minha mãe. Ei, não pense que você tem esse dom, que é teu, que você bate no peito, que você é bom, não. Foi o Senhor quem te predestinou. Que a predestinação está aí. Para que você seja uma bênção. Para que a sociedade chegasse ao estágio de hoje, que nós estamos ante a segunda vida de Cristo. Mas olha só, esses homens têm, os jovens ficam encantados e começam a se afastar. Mas por quê, irmão? Irmão, na cultura brasileira, no meu tempo, eu não estou falando que está errado o tempo de hoje, nós podemos melhorar, e a igreja do Nazareno, no recreio, tem procurado fazer isso com maestria, com desenvoltura, com dedicação. Voltar ao ensino da palavra de Deus. A palavra Shema lhe chama a atenção de alguma coisa? Para quem gosta muito de estudar os salmos, já sabe que hoje eu vou falar. Aí. Mas veja, o que Deus deixou para que a família se mantesse firme, estruturadas. E olha, Viviane, foi tão tremenda a tua aula, que eu falei, Deus, obrigado. Meu Deus do céu. Eu quase te dou aqui meus bolsos para você pregar. Porque eu acho que ia ser melhor do que eu estou falando aqui. Mas Deus aprova e me chamar. Estou aqui, né, irmã? Irmãos, quando ela trouxe os dados estatísticos, eu converso com algumas pessoas quando eu dou aula. Eu dou aula de matemática também para algumas pessoas. Aí eu faço umas perguntas muito simples. Você sabe o que é isso? Aí a pessoa, eu estudei isso na quinta série. É mesmo? É mesmo? Então, vem cá, por que você está tendo dificuldade de logaritmo? Alguém já ouviu falar de logaritmo, não já? Aqui? Mas eu troço de quinta série. É. Potenciação. Logaritmo é potenciação. Olha lá a base. Quando se falta base, vai se ter consequência lá no futuro.
E olha o que Deus disse que Israel tinha que fazer. Livro de Deuteronômios, capítulo 6, do verso 6 ao 9. Estas palavras, olha o chamar, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás com sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ei, olha aí a dopamina de novo. Obrigado, Jesus, pela dopamina. Rapaz, ele olha, gente, eu me recordo que eu sofria na minha casa, que eu queria colocar versículos pendurados lá quando eu era garoto, e vinham os meus irmãos e não queria que aqueles versículos reclamavam. Eu tenho quase certeza que na casa de muitos crentes hoje não tem mais esses versículos. Sabe por quê? Porque a sociedade não precisa disso. Ela está aqui no meu coração. Está mesmo, irmão? Aí você procura um versículo. Meu Deus, onde está? Está fácil agora. Com o celular. Olha, Rosé ia falar telemóvel. Veio na minha cabeça telemóvel. Telemóvel em Portugal, tá, irmão? Eu aprendi muito. E o que acontece? Você não tem um versículo espalhado. Quando eu fazia um curso lá em Guaratinguetá, tinha uma frase que me marcou muito. Irmãos, os homens sabem fazer as coisas quando querem. Nas universidades sabem fazer, já estou. Ela olhou ali para o relógio, então já ativou aqui. Assim, os fracos nunca tentaram. Os covardes, os fracos nunca tentaram. Os covardes ficaram pelo caminho. Só os fortes venceram. Irmão, eu fiquei quase dois anos na escola de especialista em Guaratinguetá e passavam achando com aquela música. Você sabe, tanto eu venho. Sabe? Aquela música que é bonita, irmão. Se você vê a história dessa música, ela é tremenda. Que emociona com aquele bumbo, com aquele tudo. Já parou para analisar? E a gente, olhar à direita, tu olhava. Aí aquela frase, os fracos nunca tentaram, os covardes ficaram pelo caminho, só os fortes venceram. Você está entendendo o que é que eles fizeram? Penduraram. Olha aqui, chamar. Só que de uma maneira diferente, para levar os homens. E você? Como é que você está lidando? Como é que você está protegendo a sua família? Como é que você está protegendo dessa sociedade de desconstrução? Dizer assim, não, só tenha um filho, tá? A minha filha. Aí você vai ler nesse Salmo 127, diz o Senhor, feliz é aquele que enche a sua aljava. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe primeiro o que é uma aljava? Eu sei que muita gente sabe. A aljava era aquele negócio que os arqueiros levavam nas costas, onde colocava as flechas. Sabe quantas flechas tinham em uma aljava? Feliz é o homem que enche a sua aljava. Não estou incitando a ter 5 filhos. E ele ainda diz o resultado de ter seus filhos. Quando ele for ter com seu inimigo, os caras vão olhar. É maioria. Gente, é tão óbvio. E você vê, não, eu só quero um. Eu não tenho condição. Fui moço e sou velho. E nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O que eu posso fazer? Eu queria ter um monte, mas eu fui levar naquele momento. Eu só fiz 2, irmão. Eu queria fazer 10. Eu sou filho de paraibano, tá? Meu pai teve 12, mas morreu 5. Eu queria só 10, né, amor? Amor, tá bom, 2, tá bom. E os 2 são tranquilos. Imagina se ela tivesse um Luiz Henrique primeiro. Acho que a Lídia fosse um Luiz Henrique, né? Eu acho que você não ia querer nem mais um, né, meu amor? É porque está fechado os 2 aqui, irmão. Se até hoje eu teria outro também.
Eu gosto muito de criança, ela sabe disso. Então para analisar. Agora olha o que é sociedade. Não, eu não vou dar. Olha a escola, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha mais aquilo. Aí você vai para um país chamado Estados Unidos da América. Existe uma coisa chamada homeschool. Alguém já viu falar em homeschool? Minha filha está brigando para trazer o homeschool para o Brasil. Minha filha está lutando para trazer o homeschool. E ela não deixa o meu neto nem chegar perto do celular quando está em casa. Não liga a televisão, não liga computador, né, Rose? E se ligar o computador quando tem lá no meu escritóriozinho, tem uma coberta, aí ele ainda fica tentando abrir, aí bota grampo aqui, bota outro ali, diz para ele não ver. Porque tem hora que eu tenho que trabalhar um pouquinho ali também. Já parou para analisar? A minha filha, ela não deixa o meu neto em televisão, em celular, mas o bichinho, irmãos, eu estou falando que é família. Se você colocar o celular aqui, a tela estiver ligada, olha a influência desses raios catódicos. Aí ele está olhando para cá, você pensa que ele está dormindo, outro dia ele estava no ombro da Rose, dormindo, o que aconteceu? Estava algo ligado atrás, lembra, Rose? E ele estava lá. Eu falei, Rose, ele está com um olho assim, ó, deste tamanho. Aí quando eu fui ver, o celular estava ligado lá, tiramos, aí o bichinho dormiu depois. Gente, 1 ano e 4 meses. Você já viu a luta que você vai ter? Depois dessa aula tremenda hoje da escola dominical, eu peguei até meu papel, eu não ia, falei assim, cara, eu não vou levar meu tablet não, que já está me chamando a atenção aqui, eu ia pegar a Bíblia da Rose, mas não vou ficar só hoje, tá senhor, só hoje, porque eu recebi a correção, tá bom, Deus? Eu recebi a correção. Estas palavras hoje, olha, irmãos, lembre só, você abre celular de manhã, de tarde, de noite. Você vai para uma caminhada, você leva celular. Você vai, opa, ei pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ei, quem fez o ser humano, quem conhece o ser humano é o próprio Deus. Anatomia, fisiologia, tudo isso foi criado pelo próprio Deus. Agora tu imagina, olha aqui Deus falando sobre isso. Olha, de manhã, de tarde, de noite, no caminho, não é isso? Você não leva o teu celular? Eu levo. E hoje, quando a gente pega agora com o Gemini junto com o Google Maps, está tremendo, né? Está maravilhoso, né? O Gemini. Pô, eu que gosto de tecnologia, te imagina. Mas eu não, vou ter que andar com meu cérebrozinho mesmo agora, depois de hoje. Aí ele diz, e estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teu filho. Irmãos, olha, inculcar. Se você não inculcar no seu filho, alguém vai inculcar. Alguém vai inculcar. E o que vai acontecer? A sua família começa a ser destruída. Aí você pergunta, por quê? Eu eduquei, meu filho saiu, meu filho... Não, não é só isso. Aí Deus te mostra a palavra, vem te libertar. A Bíblia diz que as más companhias corrompe, destrói os bons costumes. Sacou, irmão? Captou, irmão? Captou, irmão, para ver que você às vezes não teve culpa? Que foram as más companhias? Está entendendo? Então, de repente, um professor, eu me lembro de um professor de filosofia, doutor em filosofia, que ele começou a dar uma aula surreal. E o pessoal ficou enfeitiçado, a turma, e etc. E ele aí botava a Bíblia lá embaixo. Aí eu só fiz a pergunta, tinha 26 anos de idade. Professor doutor, tem alguns que fazem questão, né? Professor doutor, não vou falar nome porque eu sei que isso aqui é gravado e às vezes a pessoa até assiste e hoje pode ser até um servo de Deus, era um professor doutor. Professor doutor, o senhor já ouviu falar de Saulo de Tarso? No meio da dicção dele, no meio da pregação dele, aquele homem, o que fiz ali? Eu vi aqueles montes de jovem crente, aquelas pessoas sendo levadas, enfeitiçadas por aquelas palavras dele, tentando tirar Deus da mente das pessoas. E quando eu falei, professor, o senhor poderia me dizer quem é ele? Aí ele começou, olha como eles conhecem, gente. O nome dele hoje é Paulo.
Não pense que esses homens não conhecem, irmão. Não pense que o diabo não conhece a palavra de Deus. Não pense que o diabo não tenta se utilizar de maneira para destruir você dentro da universidade, para você destruir você dentro, junto com as pessoas, para falar do teu bom costume. E Deus está falando aqui o chamar. Para finalizar, irmãos, para você fazer resistência, foi uma palavra que foi falada hoje aqui. Para você conseguir fazer a resistência e manter um mundo desse, e não se deixar moldar pelo mundo, Romanos capítulo 12 e verso 2. Voltou aí, irmão? Romanos capítulo 12 e verso 2, que diz aí: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, lê a última parte do versículo. Você quer ter uma coisa boa? Você quer ter uma coisa agradável? Você quer ter uma coisa? Olha, renove a sua mente. Com quem? Com a palavra, com o Shema. Com isso, você vai estar ali mostrando que a família nunca vai ser destruída pelo diabo. A família pode ser resguardada, o seu filho pode ser resguardado, a sua filha, você mesmo pode ser resguardado, se você não se conformar. Ele está falando para se conformar? O politicamente correto? Não. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Eu sei que eu passei um pouco, irmão, mas é algo extremamente importante, e eu me preocupo com família, e que Deus abençoe.